Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar das ligações metálicas. Já falamos na aula anterior de ligação iônica, ligação covalente e na aula de hoje nós vamos falar das ligações metálicas. Nós já vimos em aulas anteriores que existem na tabela periódica os metais, que são os que estão na região esquerda da tabela periódica, e existem os ametais, que são os que estão na região direita da tabela periódica. Os metais são os átomos eletropositivos, são aqueles que têm a tendência de ceder elétron, eles vão doar elétron. Os ametais, que são aqui da região direita da tabela periódica, são os átomos que têm a tendência de atrair elétron, eles vão puxar elétrons para si, certo? Na ligação iônica, nós vimos que é a ligação que ocorre entre um metal mais um ametal, através da doação de elétrons. Na ligação covalente, nós vimos que é a ligação que ocorre entre os átomos de ametais, através do compartilhamento de elétrons. E na aula de hoje, nós vamos falar da ligação metálica, que é a ligação que ocorre entre os metais, entre os eletropositivos, certo? Então, ligação metálica é a ligação que ocorre entre um metal mais outro metal. Ambos são eletropositivos. O que é o eletropositivo? É o átomo que tem a tendência de doar elétron, de ceder elétron, ok? Então, na ligação metálica, ocorre entre átomos eletropositivos. Por exemplo, vamos aqui usar como exemplo o átomo de magnésio. Esse átomo possui 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, e apenas 2 elétrons na terceira camada. Todo metal vai possuir ou 1, ou 2, ou 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Essa última camada, por possuir poucos elétrons, vai ser uma camada um pouco mais afastada do núcleo do átomo. E por ela ser mais afastada, elas vão facilmente perder esses elétrons. Então, devido a essa facilidade em perder elétrons, o que é que vai acontecer? Imagina aqui um aglomerado de átomos de metais. Todos eles são eletropositivos. Levando em consideração que os metais têm a facilidade de perder elétrons, existe então uma nuvem de elétrons que estão transitando aqui pelo reticulado. Esses elétrons livres que estão aqui circulando pelo reticulado são também chamados de nuvem eletrônica ou nuvem de elétrons, certo? Então aqui nós temos uma nuvem de elétrons livres. Essa nuvem de elétrons livres que se formou aqui pelo reticulado é a responsável de manter os átomos unidos. Então, essa é a ligação metálica. É a ligação que ocorre entre átomos de metais através da nuvem de elétrons livres, certo? Por se tratar de um átomo que facilmente perde elétrons, esses átomos vão se tornar cátions, né? Perderam elétrons, se tornaram cátions, mas que como esses elétrons ainda estão aqui transitando pelo reticulado, esses elétrons podem facilmente retornar para o átomo. Então, nesse caso, não se tem um cátion. Nesse caso, se tem o chamado pseudocátion, que é como se fosse, popularmente chamando, né, para facilitar aqui na didática, é como se fosse um cátion temporário. Ele perdeu o elétron, mas por ainda estar aqui no reticulado, transitando entre os átomos, ele pode facilmente retornar para o átomo. Então, essa é a ligação metálica, muito simples. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula, que nós vamos apresentar um breve resumo do conteúdo que nós já trabalhamos de ligações químicas, e eu aguardo você na próxima videoaula.